a mais um Português Suave na Rádio Observador. Todas as semanas vamos contar com o Marco Neves para esclarecer dúvidas que todos nós temos em relação à língua portuguesa. Marco, olá novamente. Olá, bem-vindo. Tudo que bem? Que sucesso o primeiro episódio. Olha, não correu nada mal, pois nada não? Mal, nada mal, não nos podemos familiares, queixar. amigos. E tivemos umas quantas perguntas. Umas Sim, quantas, não é? Chegaram Umas a parar no quantas. trânsito no outro dia, Foi? só para pedir dúvidas. É o Marco Neves. Mas olha, eu posso contar que já me aconteceu isso no Estádio da Luz. A sério? A sério. Fazendo uma dúvida de português a meio de um jogo. Antes do Benfica, Marco Neves, peço desculpa. Só tirar aqui uma O meu filho duvidazinha. não gostou muito, Opa, que delícia. Muito Bom bem. sinal, é bom sinal. De relembrar que este programa está dividido em 3 segmentos, como isto ainda é o segundo episódio, temos de relembrar os nossos ouvintes. Está dividido em 3 segmentos: a língua nas notícias, o mapa da língua e também os mitos da língua. No entanto, Marco, também recebemos mensagens dos ouvintes, como estávamos a dizer, com dúvidas, e hoje vamos já falar de algumas. Mas antes de mais, vamos começar com a língua nas notícias. Então diz-nos, Marco, qual é que é a palavra desta semana? Ouvimos muitas durante esta semana, qual é que escolheste? Bastantes até. Bem, pois, infelizmente foi fácil, não é? Porque a grande notícia da semana foram os incêndios. Pois. E por isso eu ainda pensei em falar de fogo ou de fogos, e vamos falar disso lá mais para a frente, desta diferença entre fogo e fogos, de incêndio, mas acho que é bom fazermos uma homenagem aos bombeiros e por isso decidi falar dos bombeiros. Que nós temos a palavra na cabeça, nem sempre vemos que a sua origem é bastante óbvia. Este bombeiro vem de bomba. De bomba. É mesmo de bomba, ok. Sim, de bomba, ou seja, bombeiro é a pessoa que trabalha com a bomba. Usa-se o sufixo eiro, que serve para indicar uma profissão, uma tarefa, mas não só. E eu gostava já agora de fazer aqui uma pausa, porque de vez em quando recebo mensagens de pessoas a dizer se é correto dizermos brasileiro. Porque não estou a falar de brasileiro como língua, que isso é uma discussão muito para outras alturas, mas a própria palavra brasileiro, cidadão do Brasil. Exatamente, há quem diga, mas isto no fundo é como se estivéssemos a dizer que aquilo é uma profissão, e há pessoas que reclamam, e no Brasil há uma ideia de que devia ser brasileiro ou que brasileiro é uma... Nisso. Também não. Mas a verdade é que nós usamos também o eiro para outras coisas. Costeiro é uma pessoa que vem da costa, não é? Ou algo que vem da costa. Também usamos eiro para alguém que gosta de alguma coisa. Metaleiro. Metaleiro é o quê? Sim, alguém gosta de metal. Não é uma pessoa que faz metal, não é? Sim. Também usamos para pinheiro, para companheiro. Por isso há vários... estes sufixos têm vários usos. Quanto aos bombeiros, a bomba, na verdade, nós pensamos, então, mas bomba, qual é que é? A bomba é a grande ferramenta dos bombeiros para lançar água para tentar apagar os fogos. Estamos a falar de uma bomba que explode, não é? A bomba das mangueiras, não é? É a bomba das mangueiras, claro. que foi uma das grandes inovações da tecnologia para combater incêndios no século XVI, no norte da Europa, e depois foram importadas e só no século XVIII depois é que começámos a chamar bombeiro. Então, e antes disso, Marco, o que era? Se antes de bombeiro era o quê? Nós quando dizemos que uma palavra surge a certa altura, as pessoas pensam sempre, então e antes? O que é que acontecia? Qual era o nome? Às vezes não havia propriamente uma necessidade de ter um nome só para aquela profissão, mas havia várias palavras. Havia o serviço de incêndios, que foi algo que existia em Lisboa, por exemplo. Tínhamos também a palavra aguadeiros, que significava as pessoas que levavam água para o fogo. Não é descabido. Sim, faz sentido. Mas pronto, aguadeiros também depois era um termo muito geral para qualquer pessoa que levava água para algum lado. Havia quem chamasse certamente os homens do fogo, portanto havia designações gerais, e a verdade é que esta palavra bombeiro acabou por se espalhar com muita, com muita força, precisamente porque era útil, faltava qualquer coisa. Às vezes as palavras surgem porque faltam, e por isso a partir daí começámos a chamar bombeiros. Há outras línguas que também têm palavras parecidas, como o francês, exatamente, o francês também tem palavras parecidas. Às vezes ficamos na dúvida, será que foram eles que inventaram e nós imitámos? Mas às vezes é simplesmente uma coincidência. As línguas têm soluções parecidas. Muito bem, portanto este bombeiro aqui, desmistificámos a palavra bombeiro e fica também a homenagem, claro, a todos os bombeiros que combatem os fogos por este país fora. Claro que sim. Muito bem, agora André, se calhar vamos passar aqui à próxima secção. Vamos. Marco, podemos avançar? Sim, vamos ao mapa da língua.
Ora, nesta rubrica falamos das palavras que existem por esse país fora e são muitas. Já tivemos na semana passada a Alga, estávamos agora a falar dos bombeiros. Fala é que daqui para a frente não nos vai faltar... É isso, não. Mas parece que há aqui quase uma sequência que foi pensada. Sim. É o episódio 2, não é? Então, Marco, o que é que temos hoje? Conta-nos. Bem, eu tenho que confessar uma coisa. Para ter inspiração, eu acabei por fazer um pequeno vídeo que publiquei nas redes sociais a perguntar às pessoas, já que temos este programa na Rádio Observador, que sugestões é que dão de palavras da vossa terra, só da vossa terra? O problema é que... E dei um exemplo da minha própria terra para lançar a discussão. E só recebeste 19 milhões de sugestões. Não foram 19 milhões, mas foram muito mais do que eu estava à espera, porque neste momento tenho uma lista de 2.000 sugestões e acho que temos aqui vários anos de programa para conseguir. Tens de dedicar assim umas horas da tua vida só para ler isto. Não, eu nem consegui, confesso, não consegui responder sequer às pessoas a agradecer. As pessoas gostam deste tema, gostam Fica de saber. Aqui o agradecimento. Sim, muito obrigado, muito obrigado a todos. Mas decidi, e espero que ninguém leve a mal, já que tinha tantas sugestões para ninguém ficar aborrecido por não ter sido o primeiro, vou precisamente dizer qual é que foi a sugestão da minha própria terra. Portanto, eu venho de Peniche e eu e os meus amigos, quando éramos novos, usávamos um verbo curioso, pelo menos eu acho eu hoje que é curioso, embora na altura fosse a coisa mais banal do mundo, e só quando cheguei a Lisboa percebi que não... Diz, Marco! Bem, era o verbo chincar. Chincar, nunca ouvi. Nunca na minha vida ouvi chincar. Desculpa, Marco. Não, por exemplo, quando eu estava a jogar à apanhada, estamos a recordações de infância, não é? Se eu tocasse em alguém, era chincar na pessoa. Mas normalmente era mais usado quando a pessoa queria reclamar. Eu imagino que eu ia passar, ou alguém ia passar, e tocava em alguém, e a pessoa dizia, não me xingues, não me toques. Não tem nada a ver com o xingar do Brasil. Não parece ter a ver. Eu, quando fiz o vídeo, houve pessoas que me disseram que na zona do Porto, chincar quer dizer trincar. E eu fui ver aos dicionários, não conhecia também, e está nos dicionários a palavra chincar como trincar, mas parece ser outra palavra. Portanto, às vezes as palavras existem com sentidos diferentes, são no fundo palavras diferentes. Certo, e aparece em mais algum sítio com esse sentido que vocês tinham em Peniche, tu e o teu grupo de amigos? Sim, eu procurei, não era só o meu grupo de amigos, porque depois eu cheguei... Parece que vocês inventaram um dialeto. E os grupos de amigos fazem isso. Se nós virmos bem, todos os grupos de amigos têm expressões que só eles a conhecem. É verdade, eu tenho uma amiga minha que criou xiriquitar. Isso era o quê? Xiriquitar é ir passear, ir... Pelo menos pensei que tinha feito uma pergunta que não devia. Não, é xiriquitar, é ir passear, é ir apanhar ar, coisas do género. Mas todos temos. As famílias, os grupos começam a criar um amigolete. Sim, exato. Amigolete é bom. Só para eles. Quando saí de Peniche, percebi que aquela palavra só existia lá, e só muitos anos depois, ao falar com linguistas galegos, é que percebi que está nos dicionários da Galiza. Portanto, na Galiza ainda, não é que as pessoas usem, mas está nos dicionários, quer dizer que usavam pelo menos até há algum tempo, e também quer dizer tocar, precisamente tocar. E por isso, ou é uma palavra antiga que era usada na Galiza em Portugal e foi-se perdendo menos aqui e ali, Peniche, por algum motivo, quase uma ilha, não é? Foi ali. Ou então foi uma questão de transporte por pescadores ou por algumas... Às vezes há estes contactos que vêm pelo mar. Peniche tem muitos pescadores, a Galiza também. Mas é um salto grande, não é? É um salto muito grande da Galiza para... É verdade. Mas às vezes há surpresas dessas. Um exemplo completamente diferente e muito afastado daqui. Há uma terra no sul de Itália que fala precisamente a mesma língua que uma zona, podemos chamar língua dialeto, mas aquilo, que uma zona da França, quase no centro da França, e ninguém sabe muito bem porquê, o que é que aconteceu ali. Muitas vezes falam, portanto, isto é o exemplo extremo, não é? É uma língua que de repente aparece no sul de Itália. Galiza para Peniche não é nada. Mas claro, Galiza para Peniche não é nada. E não nos podemos esquecer que a língua vem lá do norte e por isso não sabemos exatamente. Eu nunca consegui perceber, mas pelo menos fiquei mais contente por perceber que não era uma invenção dos penicheiros. Podia ser, mas não. Menos dos amigos. Também é engraçado. Os meus amigos. Pronto, realmente também podíamos ficar aqui, não é? O dia todo com outras palavras. Sim, mas quer também era amassador. Mas eu vou prometer que vou olhar para aquela lista das duas mil mensagens. Sim, a minha mulher estava assustada porque o meu telemóvel parecia mas isso não significa que as pessoas gostam muito deste tema, claro, gostam muito das palavras da sua terra. A identidade, não é? Exatamente, a identidade vamos ter oportunidade das terras, dos amigos, e vamos falar. Por isso eu vou trazer algumas dessas sugestões, portanto, quem está a ouvir, continua a ouvir, pode ser que apareça nos próximos fica episódios. Aqui prometido. Bem, vamos então passar à próxima rubrica, Mitos da Língua.
Marco, já te vou perguntar qual é o mito que trazes hoje, não é? Naturalmente, mas antes temos de responder, claro, algumas dúvidas que recebemos. E recebemos algumas, ainda bem, e obrigado. E eu até sugeria que se calhar mudássemos o nome desta secção para mitos e dúvidas da língua. Porque as dúvidas não são muitas. Ora, mais vale, não é? E temos mesmo muitas perguntas. É isso, mas ora, Marco, vamos a isso. Qual é que é aqui a primeira dúvida? Se calhar o André pode-nos dizer aqui. Sim, eu vou dizer então um grande abraço para o Afonso Noronha, foi o feliz contemplado por ter sido acabou de ganhar primeiro, exatamente. A montra final. Mas com tantas, acho que acaba por ser um prémio. Que pergunta porquê a diferença entre dizermos, por exemplo, tenho 100 gostos com o O aberto, não é? No Instagram, e dizermos que temos gostos diferentes. Ou seja, eu tenho 100 gostos no Instagram, mas tenho gostos diferentes em filmes. Não deviam ser pronunciados da mesma forma, Marco? Sim, não é isso que eu quero dizer. Sim, não é uma boa resposta, não é? Talvez, vamos ver. Mas isto lembra-me uma coisa, lembra-me aquela velha discussão do 18 ou do 18, porque as pessoas algumas pessoas do Norte dizem 18, algumas pessoas do Sul dizem 18, é uma bela discussão. Pode ser que ainda cheguemos lá hoje, não sei, então fica para outro dia, porque esta também dava para um episódio inteiro. Mas, no caso dos gostos ou dos gostos, eu tenho de explicar isto aqui em várias fases, porque nós temos palavras como, por exemplo, fogo, nós falamos hoje, fogo, que no singular é fogo, no plural é fogos. As palavras normalmente... Há algumas palavras que têm este fenómeno que tecnicamente se chama metafonia. Que, mais uma para o glossário? Mas é um bom nome até para um grupo musical. Já deve existir de certeza. E este fenómeno tem que ver com as características das vogais no latim. Não vale a pena chegarmos tão longe, mas estas características levaram a que em português, no singular, nós temos, por exemplo, novo, no plural temos novos, no feminino temos nova e no plural feminino temos novas. Portanto, só o singular masculino é que é o e as outras são todas verdade. o. Depois há outras palavras em que isto não acontece e às vezes até nos enganamos porque estamos tão habituados, por exemplo... O que é que acontece com uns e não acontece com precisamente outros? Porque no latim havia uma vogal que era mais longa, algo assim, ou seja... digamos que as línguas mantêm certas características ao longo do tempo, mas depois os falantes também às vezes vão desarrumando um pouco as coisas. Por exemplo, nós temos acordo e o plural é acordos, mas muitas vezes, precisamente porque estamos tão habituados a ouvir, as pessoas sobem ali caló e dizem acordos porque estamos habituados a ouvir os ovos, o ovo e os ovos. No caso do gosto, é precisamente isso que acontece. Nós dizemos gosto e dizemos gostos. Era este digamos, a regra. E continuamos a fazer isso. Todos nós dizemos, nós temos gostos diferentes. Claro. Eu acho que nunca ouvi ninguém dizer nós temos gostos diferentes. Isso não sei. Eu só ouvi isso mesmo em contexto de redes sociais. Sim. Lá está, porque a palavra aí é diferente. Porque o que nós fazemos nas redes sociais é transformar o verbo, a forma verbal eu gosto, num nome. Eu gosto. E aquilo passou a ser um nome. Gosto. Eu gosto. É um pouco estranho, não é muito habitual na língua acontecer isto, porque quando nós transformamos um verbo no nome, normalmente transformamos o infinitivo. O saber, o olhar, o jantar. Nós não transformamos o sei ou o janto. Sim, claro. Mas, na verdade, o que aconteceu foi isto. Nós pegámos nesta expressão eu gosto disto, vou clicar, e passámos porque a expressão, a palavra gosto, no verbo, sempre foi dita com o O aberto, sim, não é? Só que é uma palavra diferente, é o verbo, não é o... E transformámos num novo nome. No fundo, temos aqui duas palavras diferentes. Temos o gosto, no Facebook ou no Instagram, que é um substantivo ou não? Exatamente. E temos o gosto. O meu gosto é diferente de outras pessoas. Isto está correto, Marco? É assim, eu posso dizer eu posso dizer que no fundo nós criámos duas palavras. Portanto, não há nada na língua que impeça que isto aconteça. Nós também temos pregar um prego na parede e temos pregar na igreja. Escreve-se exatamente da mesma maneira, mas lê-se de maneira diferente. Isto na escola nós aprendíamos que eram palavras homógrafas. Exato. Portanto, eu não vejo nenhuma regra que nos impeça de fazer isto. Eu até diria uma coisa, se nós virmos bem, a diferença entre os gosto e o meu gosto é diferente e o gosto é bastante subtil. E já que não falamos de nenhum mito, eu diria que o mito que nós podemos desmontar hoje é dizer que os falantes não são subtis ou que estão sempre a errar. Às vezes erram, nós todos erramos, mas às vezes até inventam palavras novas assim de uma forma um pouco diferente do habitual. E cá estamos nós a inventar então aqui este gosto. É um grande gosto para este programa. Mas aqui, é um gosto ouvir esse grande gosto. Sim, mas há aqui ainda aquela dúvida do avô, avós. Olha, isso dava para um episódio completo, mas eu posso só rapidamente
rapidamente. Um lamiré. Sim. Olha, lamiré também é uma boa palavra. Uma boa palavra. Porque o avô, e olha, deixo aqui também cumprimento a minha avó, nós temos 2 plurais, não sei se alguma vez repararam que nós temos a palavra avô no singular, temos avô e avó. E os plurais desta palavra, o avô, são 3. Porque nós temos as avós, é o plural feminino. Certo. Temos os avós, que são os 2 homens que são avós, e temos os avós, que são todos. Portanto, nós temos 3. E o que aconteceu aqui também foi no fundo, tal como acontecem ovos, avô passa a avós, ou seja, o plural é com o aberto, mas isso deu-nos, digamos, a oportunidade de abrir o espaço para os falantes de repente inventarem uma nova palavra, os avós, que são só os avós masculinos, não todos. Portanto, mais uma vez, também os falantes inventaram uma palavra até bastante subtil. Pessoas muito criativas. Muito Se calhar deixamos o 18 para o próximo. Acho que é melhor. Porque vai consumir algum tempo, de certeza. Marco, muito obrigada. Obrigado. Nós voltamos para a semana com mais um Português Suave. Até lá, não esquecer, pode sempre enviar as suas dúvidas sobre a língua portuguesa para o e-mail, o novo e-mail. Atenção, façam atenção. E porque já agora, porque é que é outro? Porque entupiram. É verdade. Entupiram o primeiro. Observador, o e-mail já estava ali a crashar, a passar mal. Portanto, portuguessuave@observador.pt. Português suave, 2 S, exato. 2 S. E sem o acento. Sem o acento, exatamente. portuguessuave@observador.pt. Nós voltamos para a semana. Marco, até lá. Obrigada. Até para a semana.